Boa noite a todos, como estão? Estamos falando aqui dessa segunda-feira, 11 do 4, né? Após fechamento semanal de Bitcoin, Ethereum e etc, né? Diante de todo o mercado de criptomoedas. E eu vim aqui hoje para trazer para vocês um dos métodos, né? Que é utilizado para precificar, para entender, para ter uma ideia de como é a movimentação dos preços das criptomoedas e de investimentos em geral. Tá? Então hoje a gente vai falar diretamente, né, em específico sobre Ethereum e Bitcoin, né, como foi esse fechamento e etc. Então, quando a gente falar hoje, a gente vai estar mostrando um gráfico, né, que vocês já estão vendo em tela, onde a gente está vendo a movimentação do Bitcoin. Né? Isso é uma análise técnica, uma análise gráfica que eu já expliquei aqui na minha página, em vídeos anteriores. Caso você tenha dúvidas sobre o que é isso, certo? Eu te aconselho a voltar nos vídeos da minha página que eu vou estar explicando melhor, certo? Então, lógico que além da análise gráfica, né, a gente também tem as análises fundamentalistas que dizem respeito diretamente sobre o mercado de criptoativos, certo? A gente está dentro de um mercado que ele está em plena expansão, né? Então, todas as notícias em relação à adoção de Bitcoin, notícias em relação à inflação e etc., como o mundo anda, né? Esse cenário macroeconômico, onde a gente está falando de cenário de hiperinflação, de guerra e assim por diante. Então, isso logicamente reflete no preço, seja de Bitcoin, seja de ações e etc. Tá? O momento que a gente está passando no mundo hoje, né, é bem delicado. A gente veio de uma pandemia e agora a gente está encarando uma guerra na Ucrânia. Então, a gente está passando sim por momentos sombrios para mercados voláteis, né, para mercados de risco, certo? Então, vamos analisar, né, junto a essa aula que eu estou deixando aqui para vocês, o preço do Bitcoin, tá? Quando a gente fala no Bitcoin, hoje ele está sendo, nesse momento, né, às 7h38, ele está sendo cotado a 39.930, né? Nada que para quem acompanha o gráfico dia a dia não surpreenda, né? Que surpreenda, por quê? A gente sabe que o Bitcoin em si, ele saiu de uma acumulação lateral, tá? Por volta desta região aqui, né? Então, o que fica quando a gente fala em uma acumulação lateral? Se o preço ele está andando, né, lateralmente, se a gente pode dizer dessa forma, a gente sabe que existem, né, um grande volume de compra e venda nessas regiões, tá? Então, o que acontece? Se tem grandes volumes de compra e venda em determinada região, quer dizer que o smart money, né, ou seja, os institucionais, ou as pessoas que movimentam uma grande quantidade, né, de Bitcoin, elas estão trabalhando no preço em determinado canal. Nesse caso aqui, a gente trabalhou, né, dentro de um triângulo, certo? Então, esse triângulo, como a gente vê aqui, é um trabalho lateral, né, que ele vem se afudilando com o tempo. Tá? A gente teve uma tentativa de rompimento, negou e assim por diante. Quando, de repente, né, ali pelo dia 18 de março, a gente conseguiu romper esse triângulo e rompeu ele para cima, ou seja, os touros ganharam aqui nessa situação. No entanto, o que a gente sabe quando a gente tem uma acumulação em triângulo dessa forma aqui? A gente sabe que, inicialmente, pela análise técnica, primeiro a gente liquida quem está apostando em venda, né, que foi exatamente o que aconteceu. Essa alta aqui foi uma alta também de liquidação dos vendedores, né? E depois o que pode acontecer, e é o que a gente muito possivelmente a gente está vendo agora. O Bitcoin ele volta para dentro do canal, ou seja, ele volta para esse preço médio onde ele foi trabalhado dentro desse canal, que a gente está falando aí de 39.370, 40 mil. Tá? Que é o que? É o preço médio desse canal, onde o Bitcoin ele ficou dançando, entre aspas, dentro desse canal. Tá? Então ele volta, vocês podem notar que hoje, né, logo na segunda-feira, depois da confirmação semanal de baixa, ele já tocou nessa região e teve um recuo. Né? É importante a gente observar esse tipo de movimentação, porque se teve um recuo, tem uma demanda compradora nessa região. Mas mesmo assim,
na minha opinião, ainda é pequena. O preço, muito provavelmente, o que ele vai fazer aqui? Ele vai lateralizar nessa região aqui, né? Muito possivelmente para depois ele vir liquidar os vendidos e depois entrar forçando a compra novamente. Mas assim, são estimativas que esse tipo de cenário ela pode trazer. Tá? Então a gente enxergar o Bitcoin a 33 mil, a 30 mil, pode ser um cenário sim possível no curto prazo. Tá? Só que exige, obviamente, uma questão de a gente observar como o mercado ele vai se comportar. Tá? Então, Bitcoin hoje ele está tocando o preço médio da última lateralização que a gente teve, ou seja, a movimentação do dinheiro inteligente, do smart money, né? Então ele tocou nesse preço médio e agora, a partir de hoje, né, da segunda-feira, no decorrer da semana, a gente vai ter respostas do preço, tá? Isso que a gente está fazendo aqui é uma análise técnica, obviamente, mas é um price action. Tá? Uma ação do preço, que a gente observa o quê? Candle por candle, né? Analisa o preço, qual foi a movimentação, tá? Porque existe um determinado sentimento dentro dessas movimentações. Então, obviamente, Bitcoin, pessoal, pela adoção, por tudo que está acontecendo, por essa revolução que eu ando conversando com vocês, esse preço momentâneo do Bitcoin, ele não importa tanto. Importa, sim, para o curto prazo, né? O que eu chamo de curto prazo? Para esse ano, para os próximos 2 a 3 meses, tá? Então, é mais interessante que a gente foque, né, no longo prazo. Então, obviamente, se a gente está enxergando o preço do Bitcoin hoje a 39 mil, futuramente vão ter pessoas loucas para comprar Bitcoin a 39 mil. E a gente, muitas das pessoas, sofrendo por uma queda aí, um exemplo, né? De 17% do preço, do último topo, né? Do último topo que a gente viu. Então, é uma questão de ansiedade de curto prazo e o mercado volátil ele faz isso com as pessoas, tá? Se a gente tem essa ansiedade, é bem provável que você esteja sofrendo nesse momento. Mas é mais uma situação da gente pensar o quê? Se você é um investidor resiliente, né, afinco com o BTC, é a oportunidade para você estar comprando mais, tá? Certo? Então agora a gente vai para o preço do Ethereum. Ethereum USDT. Vamos pensar o seguinte: o Ethereum, né, ele é a segunda maior criptomoeda que a gente tem no momento e muito vai se manter nessa posição. O Ethereum ele é um ativo muito bem fundamentado, né? Eu gosto de falar que ele é o guia para as demais altcoins, por quê? O Ethereum ele movimenta, assim, a gente ainda vê uma correlação muito grande com o BTC, tá? Só que o Ethereum ele tem uma desvalorização menor quando o BTC está caindo, menor que a do BTC, e normalmente, né, quando o BTC está subindo, ele tem uma valorização maior. Tá? E nesse momento é sim o que a gente está enxergando. Tá? Então a gente viu o Ethereum no curto prazo a 3.587, né, próximo do alvo de 3.600, e agora a gente está vendo o Ethereum querendo fechar o dia, né, a 3.011, ele já foi hoje a 2.950. Então, isso dólares, tá? Então, é bem provável que, em tese, na leitura do Price Action, o Ethereum ele possa voltar até ao meio da lateralização, que é praticamente o mesmo price action do Bitcoin, né? Que é onde a gente enxerga o quê? Uma lateralização, aqui onde a gente faz um triângulo, né? Onde o preço, o smart money, ele se movimenta, né? Desde a linha baixa do triângulo até a alta. Então ele vem, ele volta, entendeu? Ele vai se afunilando até que o mercado se decida. Então, no dia 17, no dia 18 também de março, o mercado, os touros ganharam. Então, como esse triângulo ele rompeu para cima, é muito falho da gente pensar que o preço vai fazer o quê? Ele vai sair rompendo e vai voltar né, pro topo dele, para os 4 mil dólares, etc. Tá? Não é bem assim. A gente tem resistências, a gente tem pontos de interesse, o quê? De interesse vendedor. Tá? Então, dessa forma, obviamente, o preço ele faria esse retorno, e é o que ele está fazendo agora. Né? Ele está retornando, né, para esse triângulo,
né? Não sei se ele chega até essa zona entre 2.700 e 2.800. Se chegar, é uma ótima oportunidade de compra, né? Obviamente. Por quê? Porque a gente sabe que dentro desse triângulo ele tem um preço médio que foi trabalhado. Então, se a gente pega aqui, é essa zona entre 2.700 e 2.800. Muito provavelmente pode acontecer também, claro, né? Do preço ele lateralizar por essa região aqui, tá? E depois ele querer descer, né? Buscar o reteste nesses 2.300 aqui, 2.000 e voltar. Só que assim, é um price action de achismo mesmo, de estatística diante do price action que a gente está vendo. Pode ser que isso não aconteça. Tá? Pode ser que ele lateralize aqui entre 3.000 e 2.900, né? Até que o BTC ele se resolva nessa região que ele está. E muito provavelmente até junho, né, nos próximos meses, a gente veja assim, o Ethereum retornar e romper essa resistência de 3.600 aqui e buscar os níveis de 4.000 de novo. Até porque a gente está falando da atualização do Ethereum, né, o demerge, que o que vai acontecer? O Ethereum ele vai se tornar mais escasso, né? Vai ser uma fusão aí entre o Ethereum que a gente conhece hoje e o Ethereum 2.0. Então, realmente, é uma atualização muito interessante para o mercado. E o mercado, para o Ethereum, ainda não precificou esse valor ainda. Tá? Então, obviamente, se a gente pensa o quê? Para nós, o normal, né, da população, que a gente tem menos valor para adquirir Ethereum, né, a gente tem essa ânsia de ver o preço a $3.000, sendo que a gente talvez tenha comprado a 3.500. Isso é normal. Só que imaginem o smart money, quem comprou, quem compra muitos Bitcoin, muitos Ethereums nesse caso, né? Qual que é o pensamento deles? Quanto mais baixo esse preço vir, melhor é a minha entrada. Então é onde eles fazem o que a gente chama sardinhas, né? Fazem as sardinhas sofrer realmente, elas assumirem prejuízos para depois eles trazerem o preço para novos patamares. É onde a gente, dependendo do trade, todo mundo passou por isso. Nossa, eu saí da operação em prejuízo, passou 2 dias, o preço retornou para o topo anterior ou até para a minha entrada. Se eu tivesse continuado na operação, eu teria continuado em lucro. Porque é exatamente isso que o smart money ele causa, tá? A movimentação de mercados voláteis como esse, ela causa. Então, pessoal, né, é lógico que é uma aula mais corrida, né, até porque a gente tem. Não adianta eu ficar aqui falando por tempos e tempos, mas o preço do Ethereum e do BTC hoje ele está sim em regiões de decisão, tá? Logicamente, no semanal a gente teve uma confirmação de baixa que a gente não sabe até onde realmente essa baixa ela virá. Porém, a gente sabe definir alguns pontos, né? Onde Ethereum a gente tem esse suporte em 2.800, 2.720. Se romper eles para baixo, obviamente ele vai buscar níveis mais baixos, entre 2.100, $1.800. A gente não sabe até quando, mas pensem, Ethereum a $1.800 é uma ótima oportunidade de compra, tá? Então, os mercados voláteis eles tendem a trazer esse tipo de ansiedade mesmo, tá? Então, basicamente o vídeo de hoje foi esse, para mim, né, trazer um pouco de análise gráfica, de price action aqui para a gente, falar um pouco sobre essas duas moedas, né, Ethereum e Bitcoin. Mais para frente a gente pode trazer sim outros ativos, né, para a gente estar especulando e conversando, mas de início é isso, tá certo? Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.